Cristo. E quando Ele morreu na cruz, nós também morremos com Ele, para que nós pudéssemos também ressuscitar com Ele para uma nova vida. Você foi atraído pela cruz de Cristo. Então declare nesta noite que você se prostra diante da cruz, que você ama a mensagem e a palavra da cruz. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluia, Senhor. Oh, nada nos separará do amor de Deus. Tu és o nosso guia, Senhor. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me guia, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Aleluia, Senhor. Tudo está consumado, Senhor. E quando tudo terminar, nós temos segurança no Senhor. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois
bem sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos porque o teu sacrifício foi perfeito, Jesus. A tua obra foi completa, Senhor. A tua obra foi consumada, ó Deus amado. E nós somos o resultado da tua obra, Senhor, da obra da cruz. Por isso nós te louvamos e te adoramos. E eternamente nós te louvaremos. Eternamente nós te adoraremos. Ao Senhor seja o louvor, a honra e a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Todos encontraram? Amém. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Podei-vos assentar. Como que nós poderíamos definir um cristão?
Se você fosse solicitado para definir o que é um cristão, o que é um verdadeiro cristão, quais seriam as definições que você daria para um verdadeiro cristão? O apóstolo Paulo, ele dá aqui uma definição do que é um cristão. Ele fala que um cristão é alguém que já foi lavado, santificado e justificado pelo poder conjunto da Trindade divina. Então a definição de Paulo para um cristão é alguém lavado, santificado e justificado. Antes desta operação em nós, éramos outras pessoas, seguindo talvez o triste ensino de um contemporâneo de Paulo, chamado Sêneca, para quem os homens amam os seus vícios. Meus amados, um não cristão, ele é definido por alguém que não se deixou alcançar por Deus. Paulo descreve os não cristãos como escravos dos vícios. O apóstolo ele faz um contraponto entre um não cristão e um ex-não cristão. Um cristão é aquele que deixou de ser um não cristão, que Paulo descreve em termos que os próprios não cristãos geralmente não aceitam para si mesmos. Eles não se convertem precisamente por isso. Eles acham que eles estão certos. Quem está certo não muda, embora viva fora da justiça do reino de Deus. Paulo, talvez olhando para como viviam os seus leitores antes de se permitirem alcançar por Deus, ele faz uma lista daquelas pessoas que não herdarão o reino de Deus. Não se trata de uma relação exaustiva, mas se trata de uma relação indicativa dos padrões do reino e dos padrões do rei desse reino. A relação é a mesma de 1 Coríntios 5, 10 e 11. Acrescida de 4 pecados, tipo adúlteros, efeminados, sodomitas e ladrões. Ao todo, Paulo refere 10 tipos de pecados, todos sobre a marca genérica de injustos, isto é, de não justificados por Deus. Eu quero compartilhar com vocês o sermão desse culto de ceia, que tem por título Evidências de um verdadeiro cristão. Lavados, santificados e justificados. Paulo ele faz uma lista, meus amados. E esta lista, ela inclui 5 dimensões de pecados. É importante que nós estejamos bem atentos, que parece que Paulo gosta de fazer esse tipo de citação. Basicamente, em todas as suas cartas, em todas as cartas que Paulo escreveu, ele faz a questão de listar as pessoas que não farão parte do reino de Deus. É impressionante.
Ele escreve a carta aos Romanos, ele diz isso. Ele escreve a carta aos 1 Coríntios, ele diz isso. 2 Coríntios, ele diz isso. Aos Gálatas, ele diz isso. Aos Efésios, ele diz. Aos Filipenses, ele diz. Aos Tessalonicenses, ele diz. Aos Colossenses, ele diz. Em todas as cartas ele vai dizendo: olha, prestem bem atenção, quais são os tipos de comportamentos que não herdarão o reino de Deus. Os irmãos não devem se esquecer que essa carta é escrita para uma igreja. Assim como eu estou compartilhando esta palavra com a igreja nesta noite, eu estou compartilhando uma palavra que foi escrita para uma igreja. E Paulo, ele faz uma lista de 10 pecados, e nessa lista de 10 pecados ele inclui 5 dimensões de pecados que estavam acontecendo na igreja. As pessoas estavam frequentando a igreja de Corinto. Para vocês terem uma ideia, essa igreja de Corinto, ela ficava em frente ao templo do deus Apolo. E no templo do deus Apolo, a maneira deles cultuarem a Apolo era através de prostitutas e prostitutos cultuais, que eles chegavam um pouco mais cedo e ficavam nas portas do templo, e ali nas portas do templo eles praticavam todo tipo de perversidade e imoralidade sexual. Eles prestavam culto ao deus Apolo através dos relacionamentos sexuais, de homens com mulheres, de homens com homens, de mulheres com mulheres. E aí Paulo escreve a carta para a igreja de Corinto, por quê? Porque a igreja de Corinto estava começando a imitar o templo de Apolo. Vivendo uma vida de licenciosidade, de imoralidade, de calúnias, de difamação, de fofocas, de mexericos. E Paulo dá um alerta para eles, dizendo: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ele começa dizendo isso para os irmãos. Vocês não sabem, não, que quem pratica perversidade não vai entrar no reino de Deus, não vai herdar o reino. Ele fala assim, aí ele lista os pecados, e eles falam assim: assim foram alguns de vocês. Aí vamos dizer, Paulo pegou pesado, porque quando ele escreve uma carta para uma igreja, e ele diz assim: olha, estão vendo todos esses pecados, essas perversidades? Assim foram alguns de vocês. Quer dizer, quando ele fala assim foram alguns de vocês, ele está querendo dizer que tem muita gente ali dentro que continua sendo o que era antes, apesar de estar na igreja. Ele fala assim foram alguns de vocês, mas tem outros de vocês que continuam sendo a mesma coisa. Aí ele faz uma lista, e essa lista inclui 5 dimensões de pecado. Primeiro, ficarão de fora do reino de Deus os que vivem pecando contra a igreja, enquanto corpo de Cristo, ilustrados pelos devassos ou impuros e pelos maldizentes. Vou repetir. A primeira dimensão, meus amados, que ele fala é que ficarão de fora do reino de Deus aquelas pessoas que vivem pecando contra a igreja de Cristo. Ilustrados por quem? Pelos que praticam a devassidão, pelos que vivem em impurezas e por aqueles que vivem maldizendo. Devasso, a palavra no grego é pornoi, é aquele que não tem compromisso com Cristo.
é aquele que acha que tudo lhe é lícito e é possível fazer. Esse é o devasso. Maldizente é aquele que se coloca como padrão para os outros, por julgar os outros com a sua própria regra. Ele busca defeito nos outros para condenar com uma dureza que ele não quer que essa mesma dureza seja usada contra ele. Então o maldizente, meus amados, é aquele que se coloca como padrão. Ele não erra, ele não peca, ele é o super santo, ele não tem falhas, ele não tem defeito, ele nunca errou, ele nunca decepcionou ninguém. E ele não só se coloca como padrão, mas ele passa a julgar os outros com as regras que ele mesmo estabelece. Regras estas que quando alguém usa para com ele, ele não aceita, ele se revolta. Ele se esquece daquilo que Jesus fala no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar, você será julgado. Jesus Cristo diz, meus amados, que a mesma dureza, a mesma brutalidade, a mesma perversidade com que nós criticamos as pessoas, com que nós julgamos as pessoas e que nós condenamos as pessoas, Jesus diz, fica tranquilo, a mesma medida usarão para você um dia. E Tiago diz que o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Então, meus amados, Paulo fala sobre os maldizentes, certo? A sua língua maldiz, a sua língua só vive amaldiçoando, a sua língua só vive contando os defeitos dos outros, só vive contando as falhas dos outros, mas ele mesmo não consegue ver seus próprios pecados e as suas próprias falhas. Paulo, meus amados, diz que há um lugar no reino de Deus para maldizentes e devassos que tenham se arrependido. Mas ali na igreja de Corinto, como na igreja de Cristo nesses últimos tempos também, existem muitas pessoas que estão frequentando a igreja e que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Continuam vivendo uma vida de devassidão, continuam sendo maldizentes. As conversas deles são só conversas negativas, sempre criticando as pessoas, sempre falando mal das pessoas. Esse é a primeira dimensão que Paulo coloca aqui. Segunda dimensão, ele fala que ficarão de fora do reino de Deus os que preferirem atentar contra Deus, tipificados pelos idólatras, que são aqueles que tornam a religião fácil demais, como no caso do bezerro de ouro. Então, primeira dimensão, são aqueles que pecam contra a igreja. Como é que nós pecamos contra a igreja? Quando nós vivemos uma vida devassa. Ou seja, uma vida achando que nós podemos fazer o que nós queremos e que ninguém tem o direito de ditar para nós o que nós devemos fazer. Se nós queremos nos embriagar, ninguém tem o direito de dizer para mim que eu não devo me embriagar. Se eu tenho vontade de praticar o sexo antes do casamento, de praticar a prostituição, ninguém tem o direito de chegar para mim e dizer que sexo antes do casamento é pecado. Isso é uma vida de devassidão. E isso é um pecado contra a igreja de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo.
E quando também nós nos enveredamos pelo maldizer as pessoas, estamos sempre falando mal de um, falando mal de outro, falando mal de outro, falando mal de outro. Na nossa boca não há bênção, só há maldição. Na nossa boca não jorra água doce e água salgada. Tiago diz que jamais isso pode acontecer. Ou uma fonte é uma fonte de água doce, ou a fonte é fonte de água salgada. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada. Ou seja, ou nós somos doces, ou nós somos amargos. Ou nós somos bênção, ou nós somos maldição. Não existe meio termo. E aí aqui ele fala sobre a segunda dimensão, que são aqueles que ficarão fora do reino de Deus, porque preferiram atentar contra Deus, tipificado pelos idólatras, que são aqueles que tornam a religião fácil demais, como no caso do bezerro de ouro. Paulo diz, meus amados, que não há lugar no reino para pessoas que preferem adorar os símbolos acerca de Deus, em lugar do Deus que é o dono de todas as coisas, inclusive dos símbolos. Mas há para aqueles que amam verdadeiramente a Deus, para esses a porta do reino está aberta. Meus amados, o povo de Israel estava peregrinando rumo à terra prometida, que é uma tipificação da nossa jornada aqui na terra, até Jesus Cristo voltar para nos buscar. Meus amados, a peregrinação de Israel, até chegar à terra prometida, é uma tipificação da peregrinação da igreja até a volta de Jesus Cristo. E aconteceu que um determinado dia Moisés subiu ao monte, e Moisés começou a demorar lá no monte. E aí o povo lá começou, esse Moisés está demorando demais, que isso, que aquilo, e eu não sei porque a gente tem que só ficar seguindo o que ele fala. Aí chamaram Arão, irmão de Moisés, e falaram assim, olha, vamos fazer um bezerro de ouro, igual àqueles que eles viram no Egito. Aí diz que juntaram ouros, brincos, argolas, pendentes, pulseiras, tudo. Aí diz que Arão pegou tudo isso, jogou tudo no fogo, e assim como se fosse num passe de mágica, surgiu um bezerro de ouro. Aí depois de 40 dias, Deus fala para Moisés, olha, desce lá, porque o teu povo se corrompeu. Moisés desce, meus amados, e está o povo de Israel dançando, bebendo, se prostituindo em volta daquele bezerro de ouro que era um ídolo à semelhança que eles tinham visto no Egito. Paulo está dizendo, meus amados, que aqueles que se voltam para os bezerros de ouro do Egito, uma vez sendo libertados do Egito, não farão parte do reino de Deus. Entraram no povo de Deus, foram libertos da escravidão do Egito, participaram da Páscoa, da ceia do Senhor, foram rumo à terra prometida, mas no meio da caminhada se lembraram do bezerro de ouro e voltaram aos bezerros de ouro. Quantos nesses últimos tempos não estão voltando aos bezerros de ouro? Como o apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 2, essas pessoas, depois de terem escapado das contaminações do mundo, tendo conhecido o poder de Deus, voltaram a praticar as mesmas coisas que praticavam antigamente. Foram vencidos e se tornaram escravos daquele que foi vencedor sobre eles. Melhor seria para essas pessoas nunca
nunca terem conhecido o Evangelho. Porque o que aconteceu com elas é como diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pessoas que foram libertos do pecado, da lama, da sujeira, depois voltam a praticar as mesmas coisas que praticavam, como se nunca tivessem conhecido a Jesus. Paulo fala, esses também ficarão de fora. Uma terceira dimensão. Ficarão de fora do reino de Deus também os que pecarem contra o corpo dele mesmo, dela mesmo. E aqueles também que estão pecando contra os corpos dos outros, vivendo como fornicários, como adúlteros e como homossexuais. Adúltero é todo aquele que quer a satisfação de seus quer que a satisfação de seus desejos jamais acabe. Por isto, ele se presta a qualquer tipo de papel em busca da continuidade dessa satisfação. Adúltero é aquele que no plano do desejo e da prática busca sexualmente quem não é o seu cônjuge. Como deseja, fará de tudo, como Davi em relação a Batseba, para consumar o seu desejo. Adúltero é todo aquele que se tornou um viciado em sexo, seja virtual ou seja real. Não importa a sua idade ou estado civil. Adúltero é quem não controla os seus desejos e vive guiado por eles. Se adúltero é um termo genérico para os pecados sexuais, efeminados, que são os homossexuais passivos, e sodomitas, que são os homossexuais ativos, são termos específicos. Dos 15 primeiros imperadores romanos, apenas um não era homossexual. Roma, se eu não me engano, teve 28 imperadores. Dos 28 imperadores, 24 eram homossexuais. Como disse o grande César Augusto, eu sou o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Paulo, ele estava falando de um problema real, oferecendo assim um ensinamento bem atual para a igreja de Corinto e um ensinamento bem atual para as nossas igrejas também, hoje. O convite a todos, meus amados, é para a plenitude de vida, desfrutando sua sexualidade segundo os padrões de Deus. Esse convite deve ser feito, seja qual for a sua experiência de vida. Ninguém pode ser escravo do seu passado, seja o abuso sexual de que foi vítima, seja a educação equivocada que recebeu. Se você é pai ou mãe, veja como você está educando o seu filho, sua filha. Nunca lhe impondo limites, ou apenas lhe impondo limites. Reavalie sua presença como pai e mãe. Se você é pai ou mãe e verifica tendências homofóbicas em seus filhos, converse com eles, procure ajuda. Se o caminho que seu filho escolher estiver fora da vontade de Deus, ame-o a si mesmo, mas o corrija e reorienta-o.
Paulo também diz, meus amados, uma quarta dimensão, que ficarão de fora do reino de Deus também aqueles que pecarem contra o corpo, reunidos em torno da dependência do álcool, ao qual nós poderíamos acrescentar o uso de qualquer tipo de droga, como cigarro, como cocaína, como crack, como a heroína. Bêbado, meus amados, é aquele que só está bem quando adiciona algum produto químico à sua corrente sanguínea. Não há lugar no reino de Deus para aqueles que não se podem apresentar sóbrios, como Deus, Jesus Cristo fez diante do Pai. O apóstolo Pedro fala, sede sóbrios e vigilantes. Paulo fala aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. E Paulo fala que ficarão de fora do reino de Deus todos aqueles que se embriagam, todos aqueles que se drogam. Olha, meus amados, lembre-se que Paulo começa essa conversa dizendo o seguinte: vocês não sabem que os perversos não vão herdar o reino de Deus? Ok, vamos lá, eu vou mostrar a lista para vocês das perversidades. E aí ele vai descendo, mostrando a lista de perversidade. E a quinta dimensão, meus amados, é que ficarão de fora do reino de Deus os que insistirem em pecar contra os bens, vivendo como avarentos, ladrões ou roubadores. Avarento nesse texto é todo aquele que guarda para si aquilo que não lhe pertence. Ladrão, meus amados, a palavra é gatuno mesmo. É aquele que se apossa às escondidas dos bens dos outros, furtando-lhes. Roubador, assaltante, é aquele que usa a força, a lei ou a arma para retirar o que pertence aos outros. Zaqueu era um assaltante. Quando foi transformado por Cristo, deixou de ser um assaltante. Mais do que isso, dispôs-se a reparar, a devolver os danos provocados. E aí, para isto, ele vai lá, sobe na figueira, porque ele quer ver Jesus, e Jesus está passando, e olha e fala, Zaqueu, desce desta figueira, porque hoje me convém pousar em sua casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. E chega lá, Jesus fala do evangelho para Zaqueu. É interessante, meus amados, que Jesus termina de falar do evangelho para Zaqueu. Zaqueu não fala assim, não, eu entrego minha vida para o Senhor. Não, Zaqueu fala assim, Senhor, hoje eu me comprometo a restituir tudo aquilo que eu roubei das pessoas. Eu vou devolver tudo que eu roubei das pessoas. Aí Jesus fala assim, hoje entrou salvação nesta casa. Amém, meus amados? Amém? Então, como é que a salvação, como é que o reino entrou na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu? Quando ele chegou à conclusão que ele era um assaltante e ele tomou a posição de deixar de ser um assaltante. E não somente deixar, mas restituir todos aqueles a quem ele prejudicou. Então, meus amados, um cristão, um não cristão, é quem não se deixou alcançar por Deus. E isso Paulo está falando que mesmo na igreja de Corinto havia cristãos e não cristãos. Havia alguns que eram assim e haviam se libertado. Mas haviam outros que eram assim e apesar de estarem na igreja, continuavam sendo assim. Ladrões, roubadores, maldizentes, adúlteros, efeminados,
idólatras, avarentos. Continuava a mesma vida de sempre, apenas agora com uma maquiagem melhor. Agora a maquiagem da religião, né? A linguagem crentez disfarçava um pouco, mas o ser da pessoa continuava o mesmo. Segundo lugar, um cristão é quem foi transformado pela ação conjunta da Trindade. Apesar de sermos o que somos, não estamos condenados a ser o que somos, pois Deus nos transforma em um novo homem e uma nova mulher. Não é magia, mas é uma operação da Trindade que nos sela para um novo tipo de vida. Para descrever essa profunda mudança, Paulo usa uma construção linguística em comum, começando 3 frases com um inusitado mas, que as conecta magistralmente. Por isso podemos reescrever o seu texto assim: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais fostes alguns de vós, mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais fostes alguns de vós, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A transformação, ela é resultado da ação da Trindade divina sobre nós. Com o sangue, o Filho nos lava de todos os pecados. Depois de lavados de todos os nossos pecados, somos declarados pelo Espírito Santo como separados, ou seja, santos, santificados para Deus. Lavados e santificados, o Pai põe-nos o seu selo. Meus amados, um cristão é quem foi lavado por Jesus Cristo. Alguém só pode dizer que é cristão se ele foi lavado por Jesus. Se ele continua sujo, se ele continua com as suas vestes sujas, se ele continua com o seu coração manchado, ele não pode se dizer cristão. Porque cristão é alguém que foi lavado por Jesus Cristo. A primeira ação por nós é, portanto, de Jesus Cristo, que nos lava com o seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, imolado, morto por nós. O sangue está onde sempre esteve, vertendo da cruz. Para nos lavar, meus amados, nós precisamos ir até a cruz, para que o sangue venha sobre nós e nos lave. Paulo diz: morri, estou crucificado com Cristo. É só na cruz que é possível haver lavagem. É só na cruz. Você só pode ser lavado na cruz. E muitos crentes não querem ir para a cruz. Muitos crentes não querem morrer. Nesse sentido, é como se nós mesmos nos lavássemos, uma vez que nós aceitamos o convite de Jesus Cristo. A razão, meus amados, a razão humana identifica 2 equívocos na redenção. O primeiro é que é injusto um morrer por todos, incluindo-nos. A razão, meus amados, ela não entende nada de amor. Muito mais, não entende nada do amor de Deus.
A justiça de Deus é injusta precisamente para nos alcançar a todos. O segundo equívoco da redenção, que a razão identifica, a razão humana que identifica como equívoco da redenção, é que Deus respeita a nossa liberdade. O sangue que nos lava está vertendo da fonte, mas nós precisamos nos deixar lavar pelo sangue. Um cristão é alguém que se deixou lavar pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Filho. É alguém que quis ser lavado pelo sangue do Cordeiro. É alguém que assumiu o compromisso de se deixar transformar por Cristo. Muitos recusam o sangue de Cristo. Talvez você o ache irracional, e é mesmo. Paulo disse que a cruz é a loucura de Deus. Talvez você imagine que esse sangue verterá da cruz para todo sempre, e que Ele pode esperar por você. Não é bem assim. A oferta da cruz é limitada ao período de vida de cada um de nós. Além disso, aquele que morreu nela, oferece-lhe a vida desde agora e já, não para um futuro incerto. Talvez você pense que o amor de Deus é tão grande, que ninguém precisa ser transformado. Sim, o amor é imenso, mas esse amor só fará sentido se transformar você. Se esse amor não te transformar, ele não faz sentido nenhum. Não há sentido na não transformação, na não mudança. Você já experimentou contemplar uma fonte de água numa estrada? E eu pergunto para você, contemplar a fonte lhe tirou a sede? Não recuse o sangue de Cristo. Aceite-o e venha. Esse é o símbolo maior de que você foi lavado no sangue do Cordeiro. É você poder se reunir em torno da mesa do Senhor e participar da mesa do Senhor. Um cristão é quem foi também santificado pelo Espírito Santo. Há uma progressão na obra da Trindade. Depois de lavados, nós somos santificados. Primeiro, Jesus nos pegou, pecadores, envolto na lama do pecado, na sujeira do pecado, em nossas sujeiras morais, e através do seu sangue Ele nos lava de todo pecado. E depois que Ele nos lava de todo o pecado com o seu sangue, vem o Espírito Santo e começa a nos santificar. E o Espírito Santo declara agora que nós somos de Deus. É o Espírito Santo agindo em nós que impede que voltemos a ser devassos. É o Espírito Santo agindo em nós que impede que nós voltemos a sermos idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar, e ninguém mais. Ninguém consegue se santificar pela sua própria religiosidade. Ninguém consegue se santificar pelas suas próprias forças. Ou nós contamos e nos entregamos à ação do Espírito Santo para nos santificar, ou então nós estamos perdidos. Não voltar a este tipo de vida é também uma promessa para o qual nós fomos selados. Efésios 1,13 diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meus amados, essa santificação implica também em um compromisso. Santificação implica em compromisso. O de não trocar o convívio com o Espírito Santo por outros convívios.
Meu irmão, cada vez que eu, que você, que nós tocamos a comunhão e o convívio com o Espírito Santo, para ir conviver com os nossos prazeres, com os nossos desejos, com as nossas bebidas, com as nossas imoralidades, com as nossas devassidões, nós estamos pecando contra a santidade de Deus. E Paulo diz, essas pessoas não herdarão o reino. Todo aquele que peca contra a santidade do Espírito não herdará o reino de Deus. É absolutamente incrível como algumas pessoas que um dia foram seladas e santificadas passam a ter prazer numa vida que entristece o Espírito Santo. É lamentável. Alguns fazem isso por descuido, outros fazem isso conscientemente. Começam a pecar contra o Espírito Santo. Começam a apagar o Espírito Santo de suas vidas com mentiras, com imoralidades, com bebedices, com maldizência. E nem sabe que o Espírito Santo se entristece e se afasta e se apaga na vida deles. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Paulo diz, não entristeçam o Espírito de Deus. Não façam isso. Meus amados, você quer saber se alguém é salvo? Procure ver se ele busca santificação. Procure saber se ele está buscando viver em santidade. Procure saber se ele está lutando contra o pecado que tenazmente o assedia. Mas se você encontrar alguém que se diz cristão e que vive flertando com o pecado, com a devassidão, você pode ter certeza, ele nunca conheceu Jesus. Ele nunca conheceu o Espírito Santo de Deus. Um cristão é quem foi justificado pelo Pai. Depois de lavados pelo Filho, santificados pelo Espírito, nós somos justificados pelo Pai. Ser justificado é ser aceito como filho pelo Pai. Éramos o que éramos, mas agora, porque lavados e santificados, não somos mais o que nós éramos. Agora nós somos filhos de Deus. Não somos mais perversos. Não somos mais devassos. Não somos mais maldizentes. Não somos mais idólatras. Não somos mais roubadores. Não somos mais bêbados. Não, agora nós fomos lavados, nós fomos santificados e nós fomos justificados. Agora nós somos filhos de Deus. É isso que nós somos agora. E devemos viver dessa maneira agora. Acontece conosco o que aconteceu com Jesus por ocasião do seu batismo. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Lucas 3, 21 e 22. É assim que o Pai nos apresenta aos homens como filhos amados dele. Esta é a nossa nova identidade. Assim justificados, podemos produzir atos de justiça.
Não são os atos de justiça que nos justificam, mas é Deus quem nos justifica. A nossa justificação por Ele é que nos leva a produzir aqueles atos. E hoje, meus amados, o que Deus quer falar de mim, o que Deus quer falar de você é o seguinte: este é o meu filho amado, eu tenho prazer na vida dele, eu tenho alegria em como ele vive, eu tenho satisfação em dizer, ele é o meu filho. Porque ele foi lavado, porque ele foi santificado, porque ele foi justificado. E ele vive agora como alguém que foi lavado, como alguém que é santo e como alguém que é justo. Amém, meus amados? Lavados, santificados e justificados não quer dizer que não pecamos mais. Quando o apóstolo Paulo diz que nós éramos o que éramos, ele não garante que não cometemos mais aqueles pecados, mas que não nos orgulhamos mais deles. Antes, nós nos propusemos a não praticar mais pecados contra a igreja de Deus, contra o Espírito de Deus e contra a santidade de Deus. É isso que é ser um cristão. Seja um cristão e se torne participante do reino de Deus. Porque ser cristão é entrar no futuro reino e desfrutar dele agora. Se você é um cristão e ainda não está vivendo como cristão, tome nesta noite uma decisão de viver realmente como um discípulo de Jesus. Que inclui lavar-se, santificar-se e ser justificado. Se você é um cristão, mas ainda tem prazer no pecado, saiba que uma das provas do poder do cristianismo é que Deus nos liberta do poder do pecado. Você pode ser livre. Se você ainda não é um cristão, deixe-se lavar pelo sangue do Cordeiro. Deixe-se o Espírito Santo habitar em sua vida. E deixe-se ser amado por Deus. E aí, lavado, santificado e justificado, você pode participar da mesa do Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Se há alguma coisa no seu coração, na sua alma que precisa ser lavada, peça para o Senhor te lavar agora. Santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que mais se lava. Talvez nessa jornada, algumas sujeiras do mundo têm se apegado às suas roupas, às suas vestes. Você precisa tomar um banho hoje. Um banho no sangue do Cordeiro. Se você não tem vivido uma vida de santidade na presença de Deus, hoje é o dia de você pedir para o Espírito Santo: venha me santificar, Espírito de Deus. Venha me ajudar a vencer a mim mesmo. O problema não são os outros, o problema sou eu mesmo. Sou eu que roubo. Sou eu que cometo perversidades. Sou eu que cometo imoralidades. Sou eu que sou muito crítico. Eu que sou maldizente. Eu é que não consigo perdoar. Eu é que carrego mágoas, amarguras em meu coração.
Sou eu, Espírito Santo de Deus. Vem e me santifica nesta noite. E aí Deus vai olhar para você e vai ver o sangue de Jesus sobre sua vida te lavando. E vai ver o Espírito dele te santificando. E ele vai dizer: esse é meu filho amado. Eu tenho prazer na sua vida. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Deus querido, e a Tua palavra declara que antes nós éramos perversos. E que nós não podemos continuar agindo como perversos. Porque agora nós somos lavados. Nós somos santificados. E nós somos justificados. Eu peço a Tua misericórdia sobre nós, a Tua graça e o Teu perdão. Dá-nos um coração igual ao Teu, ó Deus. Que nós possamos viver realmente como discípulos de Jesus Cristo. Que nós possamos realmente viver como cristãos. Que nós possamos honrar o nome que nós levamos. Que as pessoas, ao olharem para a nossa vida pessoal, para as nossas atitudes, para as nossas palavras, possam ver em nós pureza, santidade, bênção, edificação, comunhão. Remove, Senhor, as maldades e as perversidades de nosso coração. Enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas, Senhor. Nós não nos conhecemos a nós mesmos, o Senhor nos conhece. E nos conhece muito bem. Por isso nós pedimos a Tua ajuda nesta noite, a Tua graça e o Teu favor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tenha um momento com o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito de Deus possa estar examinando a sua vida, o seu coração. Amém. Senhor Deus, nós estamos diante da mesa do Senhor. Mesa que simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Sangue no qual nós fomos lavados. Sangue que nos redimiu. Que nos purifica de todo o pecado. Deus querido, nós consagramos esses elementos da mesa do Senhor. Que eles sejam neste momento santificados pelo Senhor, pela Tua presença aqui entre nós, Senhor. E que todo aquele que comer do pão e beber do cálice possa dar o testemunho de que foi lavado, que foi santificado e que foi justificado por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poderão participar da ceia do Senhor todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, foram batizados nas águas e estão em comunhão com Deus, com a sua igreja e com seus irmãos também. Nós vamos proceder como é o nosso hábito. Os irmãos vêm pelos corredores laterais e voltam pelo corredor central.
lembrando sempre que quem vem primeiro venha no segundo pão e no segundo cálice. Amém? Vamos nos servir à mesa do Senhor. A minha rocha, a minha segurança. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor, Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras.
meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se pausa mais doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus. Vamos nos colocar em pé, meus amados. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 11, versículo 23, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, em memória de Jesus. Aleluia, Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode levantar a sua voz e render graças a Deus pelo pão vivo que desceu dos céus. Ore balabashuricanda lamasuricanda lamaias. Oh Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo pão que desceu do céu, simbolizando o corpo de Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário, para que nós recebêssemos vida. E o teu pão, ó Deus amado, é que nos sustenta. O teu pão, Senhor amado, é a tua vontade realizada em nossas vidas. É quem nos fortalece, ó Deus bendito. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela vida de Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário, ou pelo pão vivo que desceu dos céus. Erebalabashuricanda lamasterimicanda lamaias. Oh, xerebalabalasterianda lamaias. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, em memória de Jesus. Ore balabashere candalabas.
Oh, muito obrigado, porque nós fomos lavados por esse sangue, lavados de toda a iniquidade, lavados de todo o pecado. Oh, xerecanda labalaba, xurianda labastericanda lamaias. Povo de Deus, rendam glórias ao Senhor, rendam graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele nos lavou, Ele nos santificou, Ele nos justificou, Ele nos deu a vida eterna. E nós celebraremos, aí nós pregaremos e nós levaremos a mensagem da cruz, até que Jesus Cristo volte para nos buscar. E nós estaremos para sempre com Ele na glória dos céus. Por isso nós oramos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Toda a igreja diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias, vamos celebrar ao Senhor. Oh, oh, oh. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo de louvor. todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. pra sempre. E eu canto e O Rei dos Reis, louvo todo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro Príncipe da paz, que ressuscitou, e eu canto dando salvação, trazendo vida, que é paz e digno. libertação. És E eu o Alfa, danço o Ômega, e princípio e prostro fim, Salvador, diante Messias, tu és tudo pra mim, de ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Quantos querem viver a sua vida em Deus, digam amém. Oh, oh, oh. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, seus caminhos, te amarei te amarei para sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, me princípio e prostro fim, Salvador, diante Messias, tu de és tudo pra mim. ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, e princípio prostro e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, oh. Tu és meu Deus de paz,
quero viver minha vida em ti. Aplaudam ao Senhor e deem gritos de júbilo ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos e te bendizemos, ó Pai. Feche seus olhos, levante suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Amém. Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz, quero viver pra sempre em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver pra sempre em ti. Oh, 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 oh. Seguirei teus caminhos.